vídeo de hoje também é uma sugestão da Ana Shermack, que ela me deu durante os processos aí de escolha de temas pro Veda. E ali no meio da sala de sugestões tinha um vídeo de dicas pra melhorar o inglês, ou dicas pra aprender inglês. Eu pensei um pouco sobre como eu faria isso, porque, enfim, eu já dei aula de inglês antes, mas eu costumava dar aula, enfim, numa escola, e tinha todo o método de ensino e tal. E eu fiquei me perguntando se tinha mesmo alguma dica pra aprender inglês. Tipo, aprender mesmo. Não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra isso, porque eu tenho minhas dúvidas sobre esse processo meio autodidata. Eu acho que cada um é cada um. Super acho que você pode aprender inglês sozinho, mas depende muito da pessoa. Eu, como cresci fazendo aula de inglês em curso separado, tenho essa crença de que, enfim, você precisa de um auxílio profissional pra isso. Mas, enfim, eu acho que isso é muito pessoal. E exatamente por isso o vídeo hoje não vai ser sobre aprender inglês, mas sim técnicas pra melhorar e, enfim, adicionar coisas ao que você já está aprendendo. Na época que eu dava aula, muitos dos meus alunos perguntavam pra mim se você ficar assistindo séries em inglês, enfim, se você adicionar conteúdo em inglês na sua vida te ajudava a aprender vocabulário, a aprender idioma. Eu acho que sim. Não sei se é um método efetivo pra, enfim, você aprender de fato sozinho tudo, mas com certeza ajuda. Mas de qualquer maneira, eu também me utilizei muito dessas coisas na hora de melhorar o meu aprendizado do idioma. Eu vou falar aqui hoje de coisas que eu fazia quando eu estava aprendendo inglês, e eu acho que isso pode se aplicar para qualquer idioma. Não necessariamente vai funcionar para todas as pessoas no mundo, então acho que isso também tem que ficar muito claro, que às vezes o que funcionou pra mim não necessariamente vai funcionar pra você, e de repente o que você faz pode não funcionar pra mim. São métodos pessoais, e enfim, as coisas que eu fiz deram certo pra mim, e acho que vale a pena tentar um pouquinho de tudo. Uma coisa que eu sempre fiz muito foi falar sozinha. Eu sei como isso é estranho, mas se a gente parar pra pensar, eu tô aqui falando na frente de uma câmera sozinha num quarto vazio. Então não é tão esquisito assim. Mas quando eu tava começando, ali nos meados do curso, quando eu já tinha um pouquinho de vocabulário, eu tentava, enfim, ter conversas imaginárias comigo mesma, o que é muito esquizofrênico, mas eu faço isso com frequência porque eu sou escritora, eu tenho esse direito, e ficava treinando o vocabulário comigo mesma. E isso também acontecia às vezes pra eu repetir coisas que eu escutava em filmes, em séries. Eu pegava diálogos e eu tentava repetir o que os protagonistas estavam falando, enfim, as cenas pra tentar pegar essas pronúncias e repetir as palavras que eu achava mais difíceis. E, enfim, eu sempre falei muito sozinha. Eu acho que isso é um ponto válido de aprendizado pra você praticar se você não tem ninguém pra praticar com você. E se você tem alguém com quem praticar, ótimo. Procura essa pessoa, tenta de vez em quando, tipo, tentar travar uma conversa inteira em inglês se você puder, ou sei lá qual que é o idioma que você está aprendendo. Eu acho isso super válido, fora da sala de aula. Eu acho que a partir de um certo nível de aprendizado você já consegue ter um conhecimento básico para entender certas coisas sem precisar de legenda ou de tradução. E eu acho que é bom praticar isso, porque vai se tornando uma coisa cada vez mais comum e vai ajudando você a tornar o idioma mais... Pra inserir o idioma mesmo na sua vida, ele vai ficando cada vez mais automático pra você. Então uma das primeiras coisas que eu fazia quando eu era mais nova era pegar letras de música e depois de tentar cantar ela no ritmo, enfim, com as palavras certas, eu tentava traduzir ela sozinha. Eu ia no contexto, pegando palavras que eu conhecia, tentava traduzir-la o melhor possível antes de ver a tradução de fato pra, enfim, comparar. Enfim, eu sempre gostei muito de traduzir coisas no geral, e eu acho que isso também ajudou a tradução a se tornar mais automática pra mim. Então, ao longo dos anos, eu fui perdendo essa necessidade de, tipo, comparar com o português, e conforme você vai fazendo isso com bastante frequência, algumas coisas se tornam muito comuns pra você e passam a inteirar o seu vocabulário também. Cantar muito em inglês. Eu acho que é sempre legal procurar covers em que as palavras são um pouco mais lentas, porque dependendo da música, dependendo do artista, às vezes a música é cantada de uma maneira tão rápida que você nem consegue assimilar quais são as palavras, mas existem muitos covers por aí, muitas bandas covers que fazem versões que, tipo, são muito compreensíveis. E é ótimo pra você pegar a pronúncia, pra você entender quais são as palavras que estão ditas. E também um outro exercício que eu fazia era, tipo, escutar a música e tentar eu mesma fazer a letra, tipo, pelo que eu tava entendendo. Até hoje eu tento fazer isso. Tipo, eu tento cantar só de ouvido,
sem ver a letra, o máximo de tempo possível. Eu acho que isso é bom pra ajudar na compreensão mais rápida do idioma. E depois de um certo nível de prática foi que eu comecei a também assistir coisas sem legenda ou só com a legenda em inglês. Isso serve tanto para aumentar a compreensão quanto também para você estender o seu vocabulário, porque chega um momento em que você vai ouvindo palavras que você não conhece, você precisa procurar. Enfim, às vezes eu costumava assistir coisas e ter um caderninho do lado pra anotar palavras que eu não conhecia e ficar nesse negócio de ficar repetindo o que os caras estão falando. São umas práticas meio doidas que eu adotava, mas que funcionaram comigo. E é muito legal também procurar, acho que tem... Eu nunca tentei fazer isso, na verdade, porque na época que eu tava aprendendo o inglês ainda, o YouTube não era uma coisa tão bom como é agora. Mas eu sei que com certeza deve ter, tipo, vídeo de auxílio de pronúncia com nativos, e isso é muito útil também, principalmente para aqueles fonemas que a gente não tem, ou para os fonemas que a gente tem mais dificuldade, tipo o TH, que tem, tipo, 1000 pronúncias diferentes e tem os trecos da língua. Enfim, acho que o melhor jeito de aprender a pronunciar certas palavras é realmente procurando conteúdo estrangeiro na língua nativa dos caras e repetir, e tentar e fazer essas coisas sozinho se você puder. Ler também me ajudou muito, e eu acho que a leitura pode ser colocada aí a partir de um nível intermediário, porque a compreensão ela é mais lenta, você tem um tempo maior de digerir, você tem essa praticidade de você estar lendo e parar e procurar. Os livros também têm, tipo, níveis diferentes, né? Geralmente, em cursos, eles têm uma leitura acompanhada, e se você perguntar para professores, eles provavelmente vão ter dicas para te dar. Eu recomendo muito ler, tipo, livros infantis ou infanto-juvenis, que geralmente têm uma linguagem bem mais simples, e são muito, muito fáceis de ler. Eu acho que o primeiro livro que eu li em inglês inteiro, eu acho que eu devo ter começado por Meg Cabot. Eu li muita coisa em inglês da Meg Cabot. Já li Crepúsculo em inglês, já li Harry Potter em inglês, não recomendo, gente, é horrível. Tipo, se você não tem prática, principalmente se você, como eu, cresceu vendo os filmes dublados e lendo, tipo, os livros em português, é muito nome. Foi horrível a experiência de tentar ler o Harry Potter em inglês. Eu não sabia o que era nada, foi horrível. Mas enfim, tem outros livros aí que você pode procurar pra, desde um nível intermediário, já começar a ler e praticar, porque isso também se torna comum pra você. E claro, se você tiver a oportunidade na sua vida de viajar, não necessariamente pra fazer um intercâmbio, mas enfim, às vezes viajar por alguns dias, de preferência sozinho, pra algum lugar no exterior que fale o idioma que você tá aprendendo, lindo, faça isso, muda muito. Os meus intercâmbios são uma parte, tipo, vital da minha experiência com o idioma. Eu definitivamente não teria tanta prática se eu não tivesse viajado. É uma coisa muito engraçada que acontece, tipo, quando você viaja, que você primeiro tem um baque. Tipo, eu quando fiz o meu primeiro intercâmbio pro Canadá, quando eu cheguei a primeira semana, eu não entendia nada do que estava sendo dito. Eu concordava com tudo, gente, era ridículo. Tipo, durante uma semana eu comi coisas que eu não gostava, porque eu não conseguia dizer que eu não gostava. Então, eu só sabia assim. Eu sabia dizer sim, bom dia, boa tarde, estou bem. Era isso que eu sabia falar. E depois você vai se acostumando com aquilo, tipo, no seu ouvido, e vai ficando mais fácil. De repente não tão mais fácil pra você falar se você não tem uma prática muito boa de idioma, mas você fica mais solto, sabe? Você perde um pouquinho o medo e ajuda muito pra assimilar o vocabulário, enfim, tem 1000 vantagens. Enfim, eu acho super válido viajar se você puder, juntar uma graninha, passar umas 2 semanas fazendo curso no exterior. É um investimento bárbaro e vai fazer muita diferença pro aprendizado do idioma que seja. Acho que é isso que eu tenho de dica. Como eu disse, eu não sei o que vai funcionar pra você. E se vocês fizeram alguma coisa de diferente que deu certo, deixa aqui nos comentários também, pra de repente o pessoal que assistir esse vídeo também ver outras coisas que pode fazer pra melhorar o idioma. Eu acho que essas dicas são válidas não só pro inglês, como pra qualquer outra língua. Você sempre vai achar conteúdos em outros idiomas também, hoje em dia é muito acessível. E é isso por hoje. Beijão e see you later!